Mas quando a medicalização se torna a regra para a nossa vida, a gente precisa levantar as antenas aí, ficar bem esperto, né? Ficar bem consciente de que a gente está colocando algo externo no nosso corpo. Olá, estamos começando mais um Neymon Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos, do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje está conosco novamente nossa querida neuropsicóloga Adriana Gouveia. Vamos falar sobre um assunto muito importante: o consumo excessivo por parte dos jovens de medicamentos para a ansiedade. Eles tomam pregabalina, tomam Ritalina, achando isso a coisa mais linda. Não, não é. Preste atenção nessa entrevista. Você que acompanha o Neymon Talk diariamente sabe que semanalmente ela está conosco. A Adriana Gouveia é uma neuropsicóloga que ela tem trazido muitas informações importantes sobre o comportamento humano. Inclusive, nós temos recebido muitos pedidos aqui e também o pessoal enviando perguntas para ela que a gente vai colocando dentro das entrevistas e vai atendendo às suas expectativas sobre comportamento humano, sobre como ser mais feliz. Vamos lá. Adriana Gouveia, vou aí te buscar. Minha amiga, estamos aí de novo. Seja muito bem-vinda. Muito É feliz. sempre um Obrigada, Igor. privilégio receber a Adriana Gouveia aqui no Neymon Talk. E hoje, gente, vamos falar sobre um assunto. Eu já fiz o anúncio aqui na chamada do programa, mas eu sugiro para você que é pai, que é mãe, para tudo agora, escuta o que ela vai dizer aqui sobre o consumo excessivo por parte dos jovens de remédios para a ansiedade, né? Então, onde é que surgiu essa nossa pauta aqui? Navegando no YouTube, o YouTube me entregou um vídeo onde apareciam jovens, né? Pelo que a gente entende ali, eles são de uma banda, de uma escola, Eu imaginei que sim. que eles estão ali com os instrumentos na mão, né? Aí cada um assim, meu nome é fulana, eu toco tal instrumento, eu tomo Ritalina, Fluoxetina e nada. Aí vem, e rindo, ei, né? Aí vem outro, meu nome é fulano de tal, eu toco bumbo, e eu tomo lítio, e eu tomo não sei o que, não sei o que, não sei o que, e todo mundo rindo, como se fosse uma coisa normal, tomar medicamento para ansiedade, né? E não é. O Exato. medicamento é uma coisa que entra na vida da gente quando algo está errado. E Perfeito. quando tu naturaliza o errado, a vida começa a bagunçar, Exato. né? Então, assim, Adriana, quais são hoje os principais motivos que estão fazendo os jovens consumirem mais medicamento para ansiedade? Eu entendo que a glamorização de algumas coisas, né? Aquilo que parece bonito, mas é um pseudo, né? Aquele entre aspas, né? Não é tão bonito assim, mas vou explicar um pouco melhor. E a urgência, né? Eu gosto muito de citar alguns livros, né? Que eu li ou que eu tive acesso. Um que chama Mais Platão e Menos Prozac. Então depois eu coloco aqui a bibliografia. Por quê? Tem tido mais acesso à medicalização de uma forma rápida, urgente, para resolver problemas. Doutor Google. Isso, Doutor Google. isso. Agora, doutor Chat. GPT. Chat GPT, eu estou meio depressivo porque a minha namorada não quer ficar mais comigo. O que eu faço? E aí, menos pensamento, menos reflexão sobre o que você já desenvolveu até aqui, sobre as suas habilidades para enfrentar problemas, para encarar desafios. É importante dizer que a medicina, ela passa por avanços para nos auxiliar. Então, eu não vou aqui, né, como eu falei lá das mídias sociais, eu não vou demonizar a medicalização ou criticar de forma negativa, muito pelo contrário. Não, as situações são necessárias. Exato, né? Como você disse, assim, eu preciso para para melhorar, para complementar algo, mas quando a medicalização se torna a regra para nossa vida, a gente precisa levantar as antenas aí, ficar bem esperto, né? Ficar bem consciente de que a gente está colocando algo externo no nosso corpo, que nem sempre é necessário. Por exemplo, lítio. Muita gente toma lítio ad eterno, porque Uhum. o cérebro não produz, né, o suficiente, aí põe uma carga extra para normalizar o ânimo. Ok.
Mas essa coisa de ir para o chat GPT e para o Google perguntar o que que eu faço, Uhum. se automedicar é um risco muito grande, né? Aliás, essa é a próxima pergunta. Qual é o grande risco dessa automedicação dessa meninada? Primeiro, primeiro que na adolescência o cérebro está em franco desenvolvimento. Tem muita coisa desenvolvendo, muitas sinapses acontecendo, muitos neurônios nascendo e morrendo. Tem muita coisa acontecendo no cérebro do adolescente. Então, o que muitas vezes a gente acha que é um transtorno, que é um distúrbio, um problema, é algo relacionado ao desenvolvimento normal da adolescência. O adolescente questiona, o adolescente ele está estruturando as suas funções cognitivas, é o freio inibitório que eu falei um tempo atrás, né? Quando eu vou parar para analisar consequências, ou quando eu vou sintonizar os impulsos para a realização de uma tarefa. Então, na adolescência tem muita coisa acontecendo, por Hum. isso que existem médicos especializados na adolescência, a ebiatria. É um ramo da pediatria que atende Como é o adolescentes. nome? Ebiatria. Então Ebiatria. tem a pediatria e tem o pediatra, a pediatra tem ebiatra para você levar o teu adolescente. Então, nasceu um adolescente, nasceram pais de adolescentes, leva lá, porque o cérebro tem uma formação diferente da infância e do adulto. Então, a medicalização na adolescência é arriscado quando não acompanhado devidamente. Tu sabe que eu gosto muito de estudar, né? Gosto Uhum. muito de estudar, mas eu também não tenho nenhum problema de demonstrar ignorância com alguma coisa. Eu nunca tinha escutado esse termo, ebiatria. Ebiatria e é muito O médico importante. ebiatra é o que trata adolescentes, é isso? Isso, isso. Na parte comportamental, Não, ele é um médico tá? pediatra, então ele tem a especialização na pediatria Ah, tá, ele é médico. isso, ele é formado em medicina, Ok, especialização em pediatria ok. e tem ainda mais um aprofundamento, um aprimoramento em ebiatria. O ebiatra, ele cuida do adolescente, porque é diferente. Então, tem ali o bebezinho, a criança na sua primeira infância, depois tem ali os 7 anos, enfim. Assim como tem o geriatra que cuida dos velhinhos. Isso, ou seja, acaba sendo um universo mais específico. Então, pessoal, quando a gente fala de comportamento e adolescência, a gente precisa de profissionais bem atentos ao que está acontecendo. Então, assim, cuidado quando você leva ao psiquiatra, mas de repente esse psiquiatra, embora conheça o desenvolvimento, né, neurológico, talvez não esteja especializado na adolescência. Então, medicalização e adolescência pode ser uma combinação muito perigosa se não orientado devidamente. E nem sempre é necessário. Então, Pois é, nem sempre é necessário. Qual é a régua? Para a gente saber quando sim, quando não. a régua é quando a gente, por isso, uma boa Eu avaliação. adoro quando o término da resposta encaixa certinho com a próxima pergunta. É sinal que o texto está fluindo, Sim, né? sim. E não é combinado, Não, né? não. A gente monta só, a gente define só a pauta, né? Isso, E isso. aí nosso pessoal monta as perguntas, né? E eu chego aqui, sempre o entrevistado é pego de surpresa, que nem o caso da Adriana aqui agora. Então, ou seja, é realmente o conhecimento dela vindo à tona nesse momento, junto a todo o carinho que a gente percebe que a Adriana tem pela profissão dela. Mas Uhum. então, qual é a régua? A régua é quando você observa grandes prejuízos que não estão relacionados à fase do desenvolvimento. Então, eu vou falar isso, mas isso é pegando todas as idades, tá? Então, por exemplo, uma criança que ela tem ficado mais irritada ou mais introspectiva, e isso está atrapalhando o desenvolvimento dela, por exemplo. Ela desenvolve um medo muito grande de outras pessoas, ela não quer brincar, ela não quer ir para a escola. Então, a gente precisa avaliar primeiro como está o contexto, né? Então, como está o contexto escolar, a casa, a vida social, o condomínio, enfim, algumas coisas que estão acontecendo. A gente fica atento a isso e entende, opa, é uma questão externa criança que a gente precisa intervir, ou realmente tem algo ali muito exacerbado que precisa de uma atenção. Então, vamos avaliar. Vamos avaliar. Qual é o momento que precisa da medicalização?
quando esses fatores já foram observados, quando já foram feitas algumas intervenções também com a criança em psicoterapia, ou outro profissional que esteja ali próximo a ela, e foi identificado que no desenvolvimento dela é necessário um apoio medicamentoso, tá? Então, eu costumo trazer alguns exemplos relacionados a uma outra coisa que acontece no nosso corpo. Por exemplo, se a gente tem uma gripe viral, né? O médico, ele fala, ele te dá as coordenadas para que você melhore. Então, tem ali um remédio para que você fortaleça o teu corpo naquelas funções que são necessárias para que você siga realizando as tuas tarefas, né? Agora, vamos pensar assim, se você toma um remédio para melhorar da gripe, aí você sai na chuva, no frio, não veste blusa, né? Não se cuida para isso, aquele remédio não vai fazer efeito, Uhum. tá? Então, vamos pensar agora em outra idade, né? No adulto, no idoso. Um adulto, por exemplo, ele está lá no cumprimento das suas funções diárias, então está no trabalho, está cuidando da família, da casa, dos filhos, enfim. De repente, ele começa a observar alguns prejuízos, né? De repente, teve uma sobrecarga cognitiva, começou a esquecer algumas coisas, ou começou a se sentir mais deprimido. Eu tenho uma história real de uma amiga muito próxima, né? Então começou a se sentir mais deprimido, começou a perceber as suas atividades, seu comportamento mais diferente do habitual. E aí a gente vai fazer uma avaliação, vai entender se isso é emocional, se é uma alteração no contexto. De repente, uma mãe que teve um bebê, né, passou 2 anos, 3 anos, teve outro bebê. Então o corpo está se reorganizando, o cérebro está se reorganizando. De repente ela passou por um outro processo de puerpério, em que os hormônios alteram também muitas funções cerebrais. Então, assim, ela está passando por muitas transformações cerebrais, está atrapalhando o dia a dia dela. Às vezes, uma medicação, uma intervenção medicamentosa auxilia até ela se manter bem para que ela cuide dos filhos. Tá. Sabe, Adriana, que, atenção, eu estou falando isso enquanto paciente, paciente, tá? Uhum. Isso que você falou agora aqui, tipo assim, de olha, tá com algum problema de algum transtorno, né, Uhum. de comportamento emocional, vai procurar um profissional. Aí esse profissional vai tentar, de alguma forma, organizar isso através de uma conversa, orientações, tararara. Olha, tá pesado demais, só a conversa não está resolvendo. Então vamos Isso. entrar com medicamento. Agora, vamos no caso da minha esposa. Uhum. Quando ela perdeu o irmão dela, ela meio que ele morreu jovem, uns 51 anos, acho que foi, né? E, e a família toda ficou abalada por ela e tal, e ela sentiu muito a perda do irmão, tá? Aí, não sei quem indicou para ir no psiquiatra. Eu digo, Uhum. tchê, acho que o psicólogo é melhor. Vamos conversar primeiro, né? Porque do que eu vejo acontecer, inclusive, deixo aberto o programa aqui para algum psiquiatra que quiser vir aqui falar a respeito, tá? O que eu vejo é assim, ó, o psicólogo ele conversa, o psiquiatra, pá, é medicamento. E ela entrou, eu a levei, ela entrou, pagamos uma consulta cara, diga-se de passagem. Uhum. Eu acho caro, R$ 500 uma consulta, em função do que aconteceu. Aí, perdi meu irmão, tô triste. Estalopram. Próximo, como assim? Uhum. Sabe? Então, quer dizer, não se conversa, não se acalma, não se dá uma luz para essa pessoa direcionar o foco dela, entendeu? Uhum. Olha, eu sei, assim, assado, agora foca na tua profissão, pensa nos filhos, tem a tua netinha nascendo e tal, sabe? Dá um contexto para a pessoa pensar. Não, mas que, pum, remédio. Uhum. Eu não sei, sabe? Eu sempre tive meus questionamentos com relação à parte comportamental e entrar direto com medicamentos. Uhum. Eu acho que isso é bom. A Adriana tem vindo ao programa aqui semanalmente, justamente para que vocês aprendam com ela, né, também a questão do comportamento humano. E nesse momento agora o contato dela está aí na sua tela, tá? Tá o Instagram e o telefone da Adriana. E você pode conectar com ela, que ela atende também por vídeo, né? Quer Isso. dizer, Isso. no mundo inteiro, onde você estiver assistindo agora, você pode ter o atendimento dela. E eu acho que uma boa conversa, primeiro, resolve muito mais do que já entrar, vamos lá, acalmando o leão. Sim, sim. Às vezes, quando a gente chega com um problema no clínico, o profissional ou a profissional vai fazer um exame, vai fazer um raio-x, um exame de sangue, vai buscar o que está acontecendo com você
antes de te orientar. E tem bons médicos, inclusive eu tenho bons médicos na família que nem sempre orientam a medicalização. Às vezes é um processo do teu corpo mesmo que precisa do repouso, precisa de tomar água, tomar sol, se alimentar bem, colocar uma vitamina que está ali nas verduras, e nem sempre precisa da medicalização. É, assim também no nosso comportamento, assim também no nosso processamento, né, neurológico. Vamos pensar assim, que quando a gente quando a gente passa por um trauma, a gente precisa entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos mecanismos, competências, né, os nossos conhecimentos, ações, é a nossa forma de reagir diante de um problema. Quando isso traz um prejuízo, quando a gente começa a se desorganizar, vamos avaliar o que está causando essa desorganização e se é um processo químico, né? Porque os neurônios, eles são transmissores químicos, elétricos, né? No nosso corpo. Se houver uma falha nesse processamento, aí sim, temos uma intervenção. E também vai muito da conduta do médico, né? Eu já vi profissionais excelentes que viraram para mim e falaram assim: Adriana, você está fazendo terapia? E assim, somos humanos, tá? Então eu também faço parte de um grupo que também se cuida, que também tem contato com os médicos, pergunta, questiona, e eu converso com outros técnicos, porque o profissional, pessoal, ele é dialógico, ele dialoga com a sua lógica, né? É uma lógica, é um cérebro conversando com o outro. Então, muito cuidado quando você for conversar com o chat GPT, porque ele tá te dando respostas com base em outras histórias que ele ouviu e não a sua, que é muito particular, tá? Então, procure um outro técnico. Escute isso que a Adriana falou. Isso é importantíssimo. O chat GPT se baseia em análises gerais, Isso. né? Em métricas sei lá, milhares de pessoas. Ó, a média é isso aqui. Uhum. É uma coisa dizer assim, ó. Ah, qual é o teu signo? Ah, tu é Libra? Ah, então tu vai ser feliz. Tu é Escorpião? Ah, hoje vai ter um dia ruim. Não, Uhum. na é verdade? Pois é. Tem librianos hoje que vão se dar bem e librianos que vão se dar mal. Tem, Depende de como você vai reagir aos problemas, aos exatamente, desafios, né? né? Pois é. E a longo prazo, qual é o grande prejuízo para o cérebro dessa meninada? Ah, se a gente coloca um elemento químico no nosso corpo por muito tempo, o nosso corpo ele vai entender que precisa, né, sempre daquele elemento químico. Eu já participei de processos em que uma pessoa ela passou por um grande trauma, como um falecimento, né? Passou por um luto. Logo em seguida, ela teve o término de um relacionamento muito significativo. Então, essa pessoa estava super mal. Ela estava. Adriana, não consigo sair da cama. Muito difícil. Precisou da intervenção para que ela voltasse a algumas funções normais, que ela, né, ela voltar a trabalhar, voltar a estudar, ir para aula, ter vida social, né, enfim. Quando ela começou a fazer isso, o corpo dela entendeu que ela estava lidando com aquele problema, ela estava desenvolvendo novas ferramentas para encarar os desafios e o cérebro dela foi trilhando novos caminhos para que ela superasse esses problemas, superasse conflitos, desafios, enfim. E aí, aos poucos, a gente foi tirando o medicamento. Então, foi como um apoio naquele momento para que essa pessoa conseguisse voltar às atividades e depois o remédio ele foi sendo retirado. O grande risco hoje é quando a gente coloca os dois pés suportados apenas no medicamento. É. Tá? Aí não consegue se livrar mais, né? Pois é. Agora tu falou que o químico, quando ele chega no cérebro, ele causa reações. Uhum. Mas quando esse químico for uma água misturada num chá maravilhoso? Causa reações muito boas. Nossa, isso ativa o sistema GABA, que está relacionado ao nosso E relaxamento. se o chá então for um chá da Tea Shop, aí já era. Ai, gente, Aí fechou. você sabe que muitas pessoas
Tem o processo do chazinho antes de dormir, justamente porque esse processo do cheiro, do aroma, do sabor Sim. ajuda a acalmar o corpo. E hoje eu tenho o hábito de tomar um chazinho da noite, né? Inclusive, seguindo a ideia aqui da Adriana, do chazinho para dar uma acalmada, nós estamos no Shopping Pontal. Entrando no shopping, você vai esbarrar, não tem como não ver ali o quiosque da Tea Shop. Tem vários sabores maravilhosos. O de hoje é Gracia Blend. Gostei desse nome. Parece bem bonito, né? É infusão original da África do Sul, rooibos, com coco, laranja, pólen, folhas de amora, framboesa, pétala de centáurea e aroma. Joey, vamos lá. É uma explosão de Bom, sensações, muito bom. muito bom, né? Muito bom. Então, assim, ó, pois é. E vamos ao nosso Stroopwafel também, né? Que virou tradição aqui no programa. Sim, A Adriana, a nossa neuro, e a Sheila, a nossa arquiteta, elas vêm no programa basicamente para comer é por isso. Stroopwafel e tomar chá. É um grande motivador para nossa vida. Né? Esse Stroopwafel, você que já... Bom, em todas as entrevistas tem uma pessoa aqui provando, né? E é realmente algo assim espetacular, né? Ó, acabei de falar da Sheila, ela tá chegando ali já para gravar com a gente também, né? O Stroopwafel é o biscoito mais famoso da Holanda, né? Então, Stroop quer dizer líquido, waffle, biscoito, né? Uhum. Então, ele tem um líquidozinho dentro que coloca ali em cima do chá, deixa ele amolecer um pouquinho e come, que é um espetáculo, né? Você vê aqui nas outras entrevistas o pessoal ali se deliciando, né? E se você quiser provar esse Stroopwafel, o telefone está aí na sua tela agora. Pode pedir para o Brasil inteiro. Ou para consumo próprio, pode pedir um saquinho só. Vem nesses saquinhos assim, ó. Aí, aqui. Vem um saquinho assim com 10, né? Eles mandam pelo correio, para o Brasil inteiro. Ou se você tem um mini mercado, uma loja, se você vende, por exemplo, essa cesta de café da manhã, é uma boa opção de colocar ali também, né? Então, nesse telefone você pede para o Brasil inteiro, tá bom? Vamos lá. Enquanto tu prova o teu chazinho, eu vou dar mais alguns recados aqui, tá? Combinado. Você que é empresário e empresária da região sul, região norte, região nordeste, é interessante parar de perder negócios porque o seu produto está muito longe do seu cliente. Então, com a Alfa Centro, você tem condições de depositar o seu produto em São Paulo e a partir dali fazer a entrega. Então, isso diminui custo com fretes, diminui prazo de entrega, que o cliente adora isso, né? Coisas entreguem muito rápido, e também diminui os seus custos tributários. Alfa Centro, a sua solução é, para abastecer em São Paulo e entregar para o Brasil inteiro, tá? Sua solução logística, me faltou a palavra aqui, eu dei uma enrolada. Uhum. A Alfacentro é a sua solução logística em São Paulo, né? Vai viajar com os ônibus da Ouro e Prata, você tem vários destinos no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Pontualidade, segurança, conforto, os ônibus deles são maravilhosos. Ouro e Prata, tudo para você viajar bem. Para fazer algum evento, eu sempre uso a plataforma O Tickets. Inclusive, agora, dia 2 de dezembro, estarei em Brasília comemorando meus 30 anos de mercado. Grande evento. Grande evento lá, né? E os nossos ingressos estão sendo vendidos pela O Ticket, que é muito fácil de comprar o ingresso nela. E para você que contrata, ela é muito barata também. O telefone está aí na sua tela também. Aqui no Neyman Talk, nós temos várias conversas importantes. E é sempre importante que as nossas conversas sejam asseguradas, né, por quem entende do assunto. Então, se você tem algum problema na área jurídica, fale com o Dr. Evandro Raul dos Santos ou o Dr. Felipe Griff. O telefone também está aí na sua tela. Quer presentear alguém, não sabe com o quê? Agora vem final de ano. Aqui, ó, livros. Livro é um presente barato, inteligente e eterno, né? O livro com uma dedicatória é o único presente que a pessoa guarda para o resto da vida. É isso, né, minha amiga? Então, vou tomar mais um golinho aqui. A Briana já fez assim para nós, que é sinal de que está acabando, né? Infelizmente, né? Vamos lá. É, Então, assim, de que forma a terapia cognitivo-comportamental, de que forma o teu trabalho enquanto neuropsicóloga pode ajudar como uma alternativa de complemento, né, desses medicamentos, Uhum. ou antecipando os medicamentos, que é a melhor conduta. Sim, sim. Te fortalecendo para que você descubra, qual é a tua maneira de superar, os desafios que são colocados aí para você, os conflitos, os grandes traumas, né?
Lembrando que sim, a ciência ela vem agregar, mas a gente também precisa usá-la ao nosso favor e não de forma dependente, né? Me preocupa muito quando algumas pessoas falam assim, Adriana, eu só consigo dormir com remédio. Isso me levanta uma ideia assim, o nosso corpo naturalmente dorme, né? A gente precisa dormir. Por que que eu só consigo dormir com remédio? Ou então, eu só consigo estudar quando eu tomo a medicação X. Opa, alguma coisa aí não tá legal. A gente precisa entender por que que você precisa do remédio para estudar, né? Para ler, para ativar as suas funções executivas, sendo que isso deveria ser um processo normal. Então, vamos avaliar isso. Pessoal, a psicologia ela te traz reflexões para que você, a partir dos teus meios, possa superar desafio, possa se desenvolver e se sentir cada vez melhor. E a nossa última pergunta, até por causa do nosso tempo está estourando também, Adriana, é como é que pais e educadores podem ajudar os jovens nessa prevenção de consumo exagerado de medicamentos para depressão? Uhum. Se a gente está falando, né, que na adolescência nós estamos trabalhando o impulso, né, que nem tudo acontece no tempo que a gente imagina que vai acontecer, a gente precisa esperar. Eu acho que tem essa ideia de levar o jovem a refletir, né, e treinar as habilidades cognitivas dos jovens também, por meio de prática de esportes, artes, conversas, muito diálogo, comunicação, presença, né? Às vezes isso pode substituir muitos anos de problemas, de transtornos. Então, se a gente conversar mais com os jovens, aliás, tem um- uma história muito interessante que os jovens passaram a se envolver mais com os estudos quando os professores começaram a perguntar para eles como tinha sido o dia deles, né? Ou como tinha sido, como que foi o final de semana. Interação, né? É isso, a partir da interação, eles se envolveram muito mais com os estudos e não precisaram tomar remédio para poder se interessar pela aula, né? Tu falou uma coisa importante, Adriana, a questão da prática de esportes. Uhum, Ontem eu estava com um grupo de corretores, que eu estou mentorando essa equipe de corretores uhum, de imóveis, né? E dois vieram me procurar no particular. Olha só, nós estamos com o mesmo problema. A gente fica em casa de noite pensando, bah, amanhã eu vou chegar lá na empresa, vou arrebentar, lá. A gente chega aqui de manhã, aí na hora de ir para o computador, ligar para os clientes, parece que está sem vontade assim e a vontade não vem, né? O que que tu uhum, nos sugere? Aí eu falei para eles, e falo para você agora, tá? Cada um tem seu jeito, uhum. seu estilo de vida, tá? Eu, por exemplo, se eu acordar e for direto trabalhar, eu vou levar umas 2 horas para entender o que está acontecendo. Entendi. Eu. Uhum, Agora, se eu colocar uma atividade física de início no meu dia, eu já chego, começo trabalhando pulsando. Que nem aqui, eu treino aqui na Academia Muniz de Ventos, né? uhum, Aqui no Shopping Pontal, tá? E eu moro relativamente próximo daqui. uhum. Então eu venho caminhando, quase correndo, né? Assim, aquela caminhada quase correndo e tal, dá meia hora vindo, já chego aqui já suado e aquecido, treino por 1 hora e volto caminhando, quase correndo também. São 2 horas pela manhã, né? Então quando eu chego em casa, quando eu volto para casa e depois eu vou sair para alguma reunião, vou vir para cá gravar, isso são 8h15, 8h30 da manhã, porque eu saio cedo, por óbvio, né? Aí é só um banho, tomar um café e foi. Aí onde eu chegar, eu já tô assim, ó, porque eu já Uhum, pratiquei o esporte, né? Os hormônios já estão uhum, circulando, já foram produzidos a mais e o dia começa melhor. Então, sim, isso que a Adriana falou, a prática esportiva é importante. Ah, mas Jorge, tu pode pagar a academia, tu tem tempo para fazer isso 2 horas pela manhã, eu pego 3 ônibus, que, tchê. Eu mandei para os meus filhos outro dia, os dois riram muito, né? Eu não consegui treinar aquele dia. uhum, Correria, acordei cedo na pauleira já e não treinei. Quando eu cheguei de noite, era 11 horas da noite, meu Deus, não treinei, né? O que uhum. que eu fiz? Eu estava sozinho em casa, eu liguei a TV, né? Eu tenho um home theater, mas não precisa ter também, né? E botei ali Timbalada. Olha, Timbalada, olha! E Se fiquei, mantém fiquei ativo, né? 50 minutos dançando Timbalada em casa, né? Aí Uhum. peguei assim, mandei pro meu filho, ó, teu pai que esse aqui. Aí o Márcio botou assim, o pai parece aqueles velhos louquinhos. Botou ali, Se mantém ativo, entendeu? né? Então não é desculpa, não tem dinheiro, não tem tempo. Tia, em casa, né? Liga, todo mundo tem TV, tem internet na TV hoje em dia. Bota ali algo que tu gosta de dançar, um Uhum. pagode, não sei, e dance, por exemplo.
Mas ativando, não é o isso? pessoal quer lembrar de alguma tarefa, faça atividade física e é um teste interessante. Depois que você pratica atividade física, qualquer uma, tá? Qualquer uma. É. Às vezes você lembra até de alguma coisa que estava pendente de É. solução. Ah, tá, E vem, entendi. tive a ideia. Pronto, e te entrega, Isso, né? olha só como tá ligado. Minha amiga, É, foi maravilhoso de novo, né? igualmente, A sua achei presença aqui no massa. programa, um assunto muito importante, vai ajudar muita gente, com certeza. Você que estava até agora, que está até agora com a gente, certamente é porque o assunto te interessou. Então te inscreve aí no canal, porque aí a ferramenta vai entender que esse assunto te interessa e vai entregar mais desse assunto para ti, vai entregar mais Adriana Gouveia para ti, ou seja, o teu dia vai ser melhorado só porque tu te inscreveu no canal, né? Curta, se achar que alguém pode ser ajudado com esse conhecimento, compartilhe também, entendeu? Briana, obrigado de novo, né? A Briana tá um charme hoje, né? Ela tá assim com, só pra vocês imaginarem, ela tá com um chapeuzinho por cima do, manda aquele chapéu ali que eu não sei. Bucket. É um Hã? bucket. Bucket? Nossa, é um chapéu Ela tá com bonito, bucket, gente, chique. bucket é o nome? É, porque hoje em dia tá muito ensolarado. É, aqui, não, aqui dentro tem um sol que é uma loucura, né? Ela tá de bucket, aí por cima do bucket tá o óculos dela de cabeça para baixo. Ela tá assim, ó, muito legal, né? Então, obrigado pela sua companhia. Obrigadão de novo, Eu Adriana. que Até agradeço. o próximo Neyman Talk. Valeu.